Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora, céu, sobre o que a gente veio falar aqui no vídeo de hoje? Sobre o mesmo casal que a gente falou no vídeo anterior. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai usar, na verdade, um vídeo do Júnior Pena, que é um influenciador digital que posta vários vídeos sobre relatos de brasileiros que foram deportados, vida de brasileiro nos Estados Unidos, enfim. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixe de ir lá, segue o Júnior Pena no Instagram. Esse aqui é o canal do Júnior Pena, tá? Ele tem vários conteúdos sobre imigrantes aqui nos Estados Unidos, brasileiros, vidas de brasileiros aqui nos Estados Unidos, várias histórias de pessoas que foram deportadas, pessoas que não foram deportadas. Tem vídeos aqui dele falando com policiais, entrevistando várias pessoas, enfim. Não deixe de ir lá no canal dele e conferir, tá? Mas hoje o que a gente vai fazer aqui? A gente vai reagir a um vídeo dele. E por que a gente vai falar sobre esse assunto novamente? Porque no vídeo passado eu reagi só ao que ela falou, num vídeo que ela postou no Instagram dela. Mas nessa live aqui apareceu o casal, então os dois estão contando a história e aqui eles estão dando mais detalhes sobre o que foi que aconteceu, que a gente pode acabar corrigindo algumas coisas que foram faladas no vídeo passado e acabar tirando algumas dúvidas. Afinal de contas, no vídeo passado, o marido não tava no vídeo, tá? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba as notificações de que eu postei vídeo novo através daqui do YouTube, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo, eu aviso lá, tá? E é claro, não poderia iniciar o vídeo de hoje sem antes falar com vocês sobre os meus sabonetes lá do Espuma de Flor. Espumadeflor.com é o patrocinador oficial aqui do box de comentários. Transformar o seu banho em uma experiência, minha amiga. Então vai lá e garanta os sabonetes do espumadeflor.com. Pra quem não sabe, esses sabonetes são sabonetes artesanais que eu faço junto com os meus filhos, tá, gente? E esses brincos maravilhosos que eu tô usando aqui, ó, são lá da Duda Gaia. Não deixe de entrar em contato e garantir os seus. Então, gente, vamos assistir esse vídeo, ver o que eles têm a dizer aqui pra gente poder entender um pouquinho melhor a história e acabar corrigindo algumas coisas que foram faladas no vídeo passado, caso eu tenha me equivocado de alguma maneira, tá? Boa noite! Boa noite. Tá escutando Tudo bem? direitinho? Mas e você, tá escutando bem? Beleza, vocês podem se apresentar já. Boa noite, meu nome é Diego Pamplona, tenho 32 anos, casado com essa preciosidade chamada Maria Olívia. Estamos, falando aqui de São Paulo. Vocês chegaram faz pouco tempo aí? Eu cheguei na sexta-feira passada, no avião de deportação, dia Nossa. 7. Não. Não me recordo da data, e a Mar chegou nesse domingo aqui. Sim. Vocês dois não estavam juntos, não? Não, nós estávamos juntos, nós fomos presos juntos. Yeah. Nós fomos presos, mandados para Altai Mesa, de início em San Diego, que é o que a gente vai contar a história um pouquinho para vocês. Mas na segunda semana o Diego já começou a ser transferido, né, amor? Eu fui dar um rolê nos Estados Unidos. Mas segure que já a gente vai entrar nesse assunto. O povo sabe que eu não gosto de ficar enrolando muito. Mas eu gosto de conhecer os meus convidados um pouco. É a primeira vez que vocês vêm para os Estados Unidos. Não. Fui várias vezes para os Estados Unidos antes de realmente decidir morar. Sim, mas nós morávamos, antes de ser deportados, nós morávamos nos Estados Unidos, em Orlando, há 2 anos. Vocês moraram aqui e depois foi embora? Moramos. A Má ficou nos Estados Unidos há uns 2 anos, eu uns 2 anos e meio, direto até a deportação. Ok. Vocês entraram de visto, bonitinho. Sim, a gente entrou de visto, nosso visto é de 10 anos. Nós entramos totalmente legal pelo aeroporto no país. Visto de 10 anos que ela tá falando, visto de turista, tá, gente? Que é o visto de 10 anos. E aí ela tá deixando claro que ela entrou legalmente, ele também, pela porta de entrada dos Estados Unidos. Eles não entraram pela fronteira do México, não pagaram coiote pra entrar aqui, nem fizeram nada ilegal pra entrar no país, que é o que eles estão falando. Tanto eu como ela, a gente entrou legalmente. Maria, quando nós nos conhecemos, ela estava como estudante, tá? A Maria e tanto eu, nós servimos a nossa igreja local, né? A gente faz os seminários locais. E nessa parte de estar como estudante, a Maria optou por procurar uma faculdade teológica, alinhada. As pessoas podem entrar no perfil dela e nós entendemos o nosso chamado cristocêntrico de pregar a Cristo, né? Então, o período que nós estávamos, depois a gente vai fazer 1 ano de casado, nós estávamos, ela como F1 e eu como F2,
de estudante. Sim, nós nunca ficamos ilegal no país, nós sempre mantivemos o nosso status, nós sempre mantivemos legal no país. E o que Foi nessa live aqui que eu vi que eles tinham o visto de estudante, inclusive foi isso que eu falei no meu outro vídeo, tá, gente? Porque no outro vídeo ela não falou sobre questão de visto e tal. Mas nesse vídeo aqui eles falaram. que aconteceu conosco foi uma fatalidade, né? E o Diego vai contar um pouquinho aí do que aconteceu também. E aí a gente entra na parte que foi a experiência que a gente viveu ali dentro da cadeia, né? A gente já vai chegar nessa parte aí. Então, vocês chegaram para cá com visto de turista, fez extensão e foi com visto de estudante e estava aqui já faz 2 anos. Não, a gente realmente nem fizemos extensão. Nós mudamos, né? Eu curso bacharel na faculdade, enfim, nós já estávamos com tudo legal, entendeu? Não entendi. Volta. O que ela falou? Que estava aqui já faz 2 anos. Não, a gente realmente nem fizemos extensão. Nós mudamos, né? Eu curso bacharel na faculdade, enfim, nós já estávamos com tudo legal, entendeu? Vocês são de... Ela não entrou em detalhes aqui sobre essa questão aí de fazer a extensão, porque ela falou que não fez a extensão, mas que ela saiu, eles entraram como visto de turista, mas eles dois estavam como estudantes aqui. O que é F1 e o que é F2, gente? Eu não tenho a mínima ideia, porque eu realmente não tenho conhecimento algum sobre visto. Porque eu vim pra cá criança. Então eu não tenho noção dessas coisas. Noção exata de visto e tal, mas pra isso existe a internet. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Google Search. Vamos perguntar lá pro nosso amigo ChatGPT. O que é o visto F1 e F2 nos EUA? E o que causaria com que este status tenha problema no país? Nosso amigo ChatGPT vai falar, ó. F1, estudante internacional. F2, dependentes de F1. Possíveis problemas de status. Trabalho não autorizado. Aceitar emprego sem permissão adequada é uma violação significativa. Estudos não permitidos. Matricular-se em cursos não autorizados ou em tempo integral sem a devida autorização. Mudanças não comunicadas. Não informar alterações no curso, instituição ou informações pessoais ao DSO. Violação das condições do visto. Não cumprir as restrições específicas do visto F2, como trabalhar ou estudar além do permitido. Aí eu já vou fazer uma pergunta a mais aqui. Caso a pessoa que tenha o F1 ou F2 trabalhe em uma empresa remota, onde seu dinheiro é feito no Brasil enquanto reside nos Estados Unidos, isso caracteriza violação do visto? Vamos ver. O que o nosso amigo chat pode falar? Sim, pode se caracterizar como violação do status de visto F1 ou F2, dependendo das circunstâncias, mesmo que o pagamento venha do Brasil e o trabalho seja remoto. A imigração dos Estados Unidos e o USCIS e o Departamento de Estado não analisam apenas quem paga ou onde está a empresa, mas se a atividade conta como trabalho realizado em solo americano, o que pode infringir as regras do visto. Para o F1, estudante, o titular só pode trabalhar em condições específicas no campus da escola, fora do campus, mas apenas com autorização prévia em programas como OPT ou CPT. Trabalhar remotamente para a empresa, mesmo brasileira, enquanto está fisicamente sem autorização adequada, é tecnicamente considerado não autorizado. A lógica do governo dos Estados Unidos é: se o trabalho é feito em solo americano, ele está sujeito a regras americanas, mesmo se o pagamento vem de fora. Claro que os Estados Unidos fazem isso porque eles querem uma porcentagem desse dinheiro, mas vamos continuar. Olha lá. Para visto F2, o dependente, a situação é ainda mais restrita. Sério? Titulares de visto F2 não podem trabalhar de forma alguma, nem mesmo remotamente, para fora dos Estados Unidos. Fazer isso é uma violação direta do status. Riscos de violação de status: cancelamento do visto, perda do status legal e acarreta problemas para futuros vistos, expulsão dos Estados Unidos ou proibição de reentrada. Alternativas seguras: se for necessário continuar com alguma atividade remota, consultar um advogado de imigração antes de começar. Avaliar a possibilidade de mudança de status para um que permita o visto H1B ou status de residência. Considerar transferir função a outra pessoa até que se tenha autorização legal para trabalhar. Tá vendo? Por aí a gente já vê que teve alguma coisa e por isso deu ruim. Vamos lá acabar de assistir o que eles falaram então. Quem é que era o F1? Peraí, deixa eu ver aqui de novo.
O F1 é o estudante, o F2 é o dependente. Vamos voltar aqui, eles falaram quem que era o F1, quem era o F2. Nós estávamos, ela como F1 e eu como F2. Ah, então, olha aí. Então, ele não podia trabalhar de forma alguma, segundo o ChatGPT. Lembrando que antigamente, gente, na minha época lá, de 30 anos atrás que eu vim para os Estados Unidos, e depois de muito tempo, e aí passando por muito daquelas coisas de ter que qualquer pergunta que tinha que fazer, tinha que procurar um advogado e tal. Hoje em dia, você tem realmente, você pode procurar um advogado, mas para para casos específicos, assim, situações mais, como é que eu diria? Uma parte mais refinada, talvez ali de uma brecha de alguma coisa, talvez um advogado tenha alguma informação. Mas, em geral, o ChatGPT, ele vai sempre ter o grosso ali e muitas vezes até o bem refinadinho para poder te explicar. Por quê? Para poder dar esse tipo de informação, ele procura nos sites oficiais. Então tá aqui, como ele falou, ela era F1, que era estudante, e ele era o F2. E como a gente acabou de ler, o F1 pode trabalhar dentro de algumas situações específicas para não correr o risco de perder o visto ou ter qualquer problema com esse visto de estudante. Já o F2 não pode trabalhar de jeito nenhum. Mas vamos continuar ouvindo. De estudante. Sim, nós nunca ficamos ilegal no país, nós sempre mantivemos o nosso status, nós sempre mantivemos legal no país. E o que realmente aconteceu conosco foi uma fatalidade, né? E o Diego vai contar um pouquinho aí do que aconteceu também. E aí a gente entra na parte que foi a experiência que a gente viveu ali dentro da cadeia, né? A gente já vai chegar nessa parte. Então, vocês chegaram para cá com visto de turista, fez extensão e foi com visto de estudante e estava aqui já faz 2 anos. Ó, ele tá fazendo sim e ela tá fazendo não. Afinal, é o quê? É ou não é? A gente realmente nem fizemos extensão, nós mudamos, né? Eu curso bacharel na faculdade, enfim, nós já estávamos com tudo legal, entendeu? Eu entendo que ela fale, tá, é tudo curso bacharel, então isso tem um peso, isso sound very, very nice, isso sounds, assim, com um ar intelectual e tal. Mas isso não diminui o fato de que certas coisas não podem ser feitas. E por que eu tô falando sobre isso aqui, gente? Muita gente trabalha com visto de estudante aqui. Isso é o fato. Porém, o que acontece aqui nesse caso em específico é toda essa narrativa de ai, meu Deus, eu não acredito que o que fizeram comigo. Talvez eu me surpreenda nesse vídeo aqui. Mas toda essa coisa de, o que fizeram comigo foi uma fatalidade, como ela falou agora. Não, na verdade, se você estava fazendo alguma coisa que poderia causar a violação do seu visto, mesmo que você não soubesse, você cometeu uma violação. E aí, por esse motivo, você foi mandado embora. Não porque você, tinha alguma coisa contra você em específico, sabe? Você não é, na verdade, tão importante assim pro governo dos Estados Unidos. Nem eu, nem você, nem ninguém. O mal da gente é achar que a gente é muito especial. Isso é o fato. E quando eu falo aqui, eu quero deixar muito claro pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, baseado no meu vídeo passado, que eu moro nos Estados Unidos há quase 30 anos. Não que eu esteja dando carteirada, porque eu também tô nem aí se você tá aqui há pouco tempo e tem mais experiência com algumas coisas e tal. Tá tudo bem. Só que eu tô falando isso em relação ao meu jeito de ser e da minha maneira de falar as coisas. Eu tenho uma maneira mais seca, mais diretona de falar, tá bom? Então, caso você assista esse vídeo e você sinta que talvez exista uma certa falta de empatia da minha parte, eu só quero deixar bem claro que você está muito enganada. Porém, eu não vou no assunto satélite. Se a gente tá falando sobre isso aqui, vai ser sobre isso aqui que a gente vai falar. Eu acho que o que acontece demais com as pessoas também é essa coisa de eu tô te fazendo uma pergunta e aí, na hora que eu faço a pergunta, você joga um assunto satélite lá e você acha que eu vou lá. Por quê? Na verdade, você tá tentando me distrair do que eu estou querendo saber. E por eu ter passado pela academia de polícia, ter sido policial aqui nos Estados Unidos, eu fui treinada pra não cair nessa de o negócio vai lá, entendeu? Eu mantenho aqui. Então, isso pra muitas pessoas pode parecer, talvez, uma falta de empatia e tal, mas pode estar certo que não. É que eu só tô querendo saber, eu tô focando no que tá sendo falado. E esse que eu tô falando pra vocês é como se fosse, talvez, um choro no meio do que tá acontecendo, um falar sobre, não, que o meu negócio era bacharelado, não sei o que, isso não tem nada a ver com o que tá sendo falado aqui. Mas isso pode soar como, não, isso tem algum peso de alguma coisa, quando na verdade
verdade não tem. Isso é o tal do assunto satélite, é um negócio que jogou lá, é tipo brincadeira de criança. Eu falar assim, olha o passarinho que passou ali. Aí você olha, no que você olha, eu saio correndo, entendeu? Então só pra deixar claro essa parte aí, pra não parecer que eu sou nenhuma megera, insensível, porque na verdade não sou. E do pessoal com o qual eu trabalhava, eu posso garantir pra vocês que eu era uma das mais empáticas que podia. Porém, na minha cara, você não conseguia enxergar essa empatia, tá? E nem na minha maneira de falar. Mas as minhas atitudes eram completamente diferentes, apesar de eu ter um trabalho a fazer. Isso também é muito importante falar. Que às vezes a gente acha que um policial ai, não, que ele podia ter quebrado meu galho, não sei o quê. Até um certo ponto ele consegue fazer certas coisas. Passou dali, aí não há muito que ele possa fazer por você, entendeu? Ele pode te tratar com humanidade, pode te tratar com o respeito que você merece, porém, existe um trabalho a ser feito. E é dali que sai o sustento da família dele, então ele vai fazer o trabalho dele. Foi sempre assim que eu conduzi o meu trabalho durante todo o período que eu trabalhei. E aqui, nos vídeos do YouTube não vão ser diferentes, já que a gente tá falando sobre isso e a gente tá procurando saber o que foi que rolou. Afinal de contas, a gente não quer que uma injustiça seja feita com a pessoa. Se tiver sido feita uma injustiça, a gente vai falar sobre isso. Agora, se a pessoa está dando a entender que foi feita uma injustiça, quando na verdade foi ela que deu uma vacilada em alguma coisa, e ela não tá falando sobre isso, aí a gente vai e fala também. Afinal de contas, a gente tá aqui pra quê? Pra comentar. Vamos lá. Que empresa? Lagoinha Orlando. Lagoinha Orlando. O pessoal tá perguntando se vocês estavam trabalhando, vocês não trabalhavam aqui. A fonte de renda de vocês é do Brasil, né? Sim. Sim. Ok. Sim, aqui no Brasil a gente tem uma empresa de produtos orgânicos. Ok. Mas vocês trabalham mais pela internet também, né? A minha profissão né, é home office junto com a empresa. A empresa em si ela tem a sua gestão por si só. Então, não tinha um trabalho efetivo de carga horária ou algo nesse sentido. Ok. Vocês... Mas era um trabalho, pelo que a gente leu aqui no ChatGPT. Enfim, posso estar enganada? ChatGPT pode estar enganado? Com certeza, completamente. Porém, foi essa informação que a gente acabou de ver aqui. O F1, que no caso seria ela, pode trabalhar em alguns trabalhos específicos, como, por exemplo, no campus da faculdade, não pode trocar de curso, não pode trocar de instituição, nada, sem pedir autorização para isso. E ele, segundo o ChatGPT, não pode trabalhar de maneira alguma. Afinal de contas, ele é o dependente dela, do visto de estudante dela. São da Lagoinha, então? Sim, da Lagoinha de Orlando. Ah, já fui lá. É grande lá, né? Sim. Você tá grávida, né? Sim, eu descobri. Na verdade, eu entrei na cadeia grávida, né? E eles falharam, porque quando as mulheres entram na cadeia, elas fazem o teste de gravidez, né? E quando faz o teste de gravidez, se você tá grávida, você não pode ficar lá na cadeia. Então, Sim, provavelmente aqui o que aconteceu foi que ela, eu até nem deixei isso especificado no vídeo passado, ela deve ter dado um sample de urina para a cadeia. E ali é feito o teste de gravidez. Se você está grávida muito recente, o seu corpo ainda não produziu o hormônio HCG para poder apontar num exame de urina de que você está grávida. E aí o que acontece? Se ela entrou na cadeia, ela deu o sample dela de urina, eles testaram e veio como negativo, ela entrou como negativa, mesmo estando grávida, porque demora um tempo, até expliquei no vídeo passado. Pra mulher, ela vai lá, libera o óvulo, aí é quando o esperma vai lá, entra, fecunda o óvulo, e aí leva dias pro seu corpo começar a produzir hormônio suficiente para poder apontar naquele testezinho de gravidez de que você está realmente grávida. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. O fato de, segundo ela, eles terem falado de que eles não fizeram o exame de gravidez nela, quando na verdade eles devem ter feito, mas deve ter vindo negativo. Até citei o meu exemplo de que quando eu fui fazer uma cirurgia de joanete no meu pé, eu fiz a cirurgia grávida. Por quê? Alguns dias antes da cirurgia, foi feito o exame de gravidez, o teste, né, de gravidez da urina, para poder me liberar para poder fazer a cirurgia. Naquele teste de gravidez veio negativo. Passei pela cirurgia e logo depois da cirurgia, passando muito mal, eu fui fazer um teste novamente e constatei de que eu estava grávida. Ou seja, eu fiz a cirurgia grávida da minha filha Eva. Mas no exame que o médico fez, veio negativo. Só que pra gente tirar a dúvida, o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar pro ChatGPT. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui. As mesmas regras se aplicam se o trabalho
for remoto pela internet. Sim, as mesmas regras se aplicam, mesmo que o trabalho seja 100% remoto pela internet. O fator determinante para o governo dos Estados Unidos não é onde está o empregador ou o cliente, mas onde a pessoa está fisicamente realizando o trabalho. Regras de trabalho no contexto de vistos F1 e F2. O que importa para os Estados Unidos? A imigração, né? Onde o trabalho é realizado, território dos Estados Unidos, se há troca de serviço por compensação financeira, isso já é considerado trabalho. Se a atividade interfere com as limitações do visto. Exemplo prático, um estudante de F1 está morando legalmente nos Estados Unidos e faz freelance de design gráfico para empresas brasileiras, sendo pago em real em conta no Brasil. Mesmo que o cliente esteja fora dos Estados Unidos, o dinheiro nem entre nos Estados Unidos diretamente, a atividade seja freelance informal. Ainda assim, isso é considerado trabalho não autorizado pelo governo americano, pois a prestação de serviço ocorre fisicamente dentro dos Estados Unidos e isso viola o status do F1. Se não houver autorização, OPT, CPT e certamente o F2, que proíbe qualquer trabalho remunerado. Como se proteger? Não realizar nenhum trabalho enquanto no status F2. No F1, só trabalhar com autorização com o OPT e CPT. Consultar um advogado de imigração se precisar realizar atividades que envolvam pagamento mesmo fora dos Estados Unidos. Você tá vendo? Isso aqui já esclarece tanta coisa, gente, em relação pelo menos a essa parte da história. Agora, isso é chocante? Não é chocante. Eu já ouvi falar de várias pessoas que trabalham mesmo sabendo que não podem trabalhar. Porém, se acontece alguma coisa com elas, elas não podem vir depois dar a entender que, não, o que foi feito comigo foi algo contra mim, pessoalmente. Uma injustiça. Não, não foi feito, você só quebrou a regra ali e tá tudo bem. E a vida que continua, entendeu? É tipo usar um cinto de segurança no carro. A lei diz que é pra você usar o cinto de segurança. Se você não usa o cinto de segurança, você puxa pra si a responsabilidade de caso você seja parado pela polícia. E eles resolvam te dar uma multa. Você não tem como reclamar daquilo dali. Você pega sua multa com um sorriso no seu rosto, agradece pelo policial ter te dado a multa e parte. Continua a vida, entendeu? Agora eu vou escrever aqui em relação ao teste de urina. Quando uma detenta entra em uma cadeia nos Estados Unidos, eles fazem o exame de gravidez no Booking. Já veio a resposta. Ó, vamos dar uma olhadinha. Sim, nos Estados Unidos é comum que as detentas façam um exame de gravidez no momento do booking, registro na prisão. Ou seja, na hora que você entra na cadeia, no momento que você entra. Se você é mulher, eles já fazem o exame. Então, como assim não foi feito o exame? Vamos ver aqui. Tá ali, ó. Geralmente, especialmente em prisões locais, cadeias do condado, county jail e centros de detenção para mulheres. Esse procedimento faz parte da triagem médica inicial. Sempre que eu levava uma pessoa presa, gente, a primeira pessoa com a qual aquela pessoa falava era uma nurse, que era uma enfermeira que trabalhava ali. Então você não entra sem passar por todo um negócio médico. Eles precisam saber se você precisa de ajuda médica, se tá tudo certo com você. E principalmente se você é mulher, você sempre vai passar por um exame de gravidez. Agora vamos ver como é feito esse exame de gravidez, que ela não tem como saber se foi feito. Na verdade, ela só dá o sample do xixi dela, eles dão um copinho na mão dela, falam, ó, vai lá, faz seu xixi, entrega esse copinho aqui. Todos os exames, se ela tá drogada, se ela tá fazendo uso de seja lá o que for, e se ela tá grávida, tudo aquilo vai apontar naquele exame de urina que vai ser feito longe dela. Ela não vai saber que o exame foi feito. Então tá ali, ó. Tipo de exame. Geralmente é um teste de urina. Urinalysis. Feito com um teste rápido de farmácia. Test strip. Que detecta a presença do hormônio HCG. Em alguns casos, dependendo do protocolo do presídio ou da situação da detenta, como sintomas ou histórico médico, pode ser feito um exame de sangue, mas isso é menos comum na triagem inicial. O objetivo do teste é proteger a saúde da mulher, se houver, ajustar o tratamento médico, a alimentação e até designação de cela, que por isso que eu falei no vídeo passado, no momento que eles souberam que ela estava grávida, ela imediatamente foi colocada numa cela sozinha, para proteger ela das demais detentas, que segundo ela chamava o tempo todo de as meninas, que na verdade eram as detentas. Garantir que não sejam administrados medicamentos ou procedimentos contraindicados na gravidez. Só que aí, o que acontece nesse caso aqui? Então, o que aconteceu com ela foi que ela deu um sample. Eu falo isso porque eu já estou acostumada com o sistema daqui dos Estados Unidos, porque eu trabalhei como policial aqui. Se você não sabe, prazer, eu sou Patrícia, eu já fui policial aqui no estado da Flórida. Eu já prendi inúmeras pessoas, então eu sei exatamente como que o procedimento
procedimento é. Então não vai ser só um falando alguma coisa que eu vou simplesmente falar assim, ah, tá, é assim que a coisa funciona, porque eu sei que a coisa não funciona desse jeito. No caso dela aqui, tá mais do que claro que foi exatamente isso. Ela deu um sample da urina dela quando ela entrou na cadeia. Neste sample foi feito o teste de urina, ali estava negativo até mesmo, porque ela mesma achou que a menstruação dela estava atrasada por conta do estresse que ela estava passando e não porque ela estava grávida. Então não tinha porquê. Ah, eu já sabia que eu estava grávida, então eu entrei sabendo que eu estava grávida. Ela não sabia que ela estava grávida. Ela mesmo falou no vídeo passado. Só que aí, é claro, dias e dias depois, 40 dias depois, aí ela falou na cadeia, ó, eu tô achando que eu tô grávida, porque realmente a menstruação não veio. Aí o que eles fizeram? Tá bom, como o ChatGPT falou, eles deram um exame posterior a ela, posterior à entrada dela, que é aquele exame inicial que ela faz. E nesse exame veio positivo. O que eles fizeram no momento que descobriram que ela estava grávida? Eles colocaram ela numa cela sozinha. Agora, esperar que tenha silêncio, que seja tudo muito lindo e maravilhoso, isso aí já é um pouco demais. Porque ela reclamou da gritaria do presídio, mas o presídio é desse jeito mesmo. Existe gritaria. Mas vamos assistir. Você tá grávida, né? Sim, eu descobri, na verdade, eu entrei na cadeia grávida, né? E eles falharam, porque quando as mulheres entram na cadeia, elas fazem o teste de gravidez, né? E quando faz o teste de gravidez, se você tá grávida, você não pode ficar lá na cadeia. Então, eles te deportam logo de imediato. Só que eles não fizeram meu teste de gravidez. Então, eu fiquei 40 dias lá sem saber que eu estava grávida. E aí, quando eu fiz o teste de gravidez, eles viram, né? Meu teste deu positivo. E eles me mandaram para uma área médica, que era um manicômio lá da cadeia, alegando que eu tinha que ficar isolada, que eu não poderia ficar mais na ala feminina lá da cadeia. Só que era uma ala, assim, de manicômio, onde realmente ficavam pessoas isoladas. Então, eu era a única mulher, os caras lá eram todos muito doidos, eles ficavam batendo na porta, gritando o dia inteiro. Então é um manicômio mesmo. É um manicômio mesmo. A cadeia é um manicômio. Como eu falei no vídeo passado, se você tiver a oportunidade de fazer um tour numa cadeia aqui nos Estados Unidos, procura saber como é que faz para poder fazer um tour dentro de uma cadeia. Aí você vai ver que realmente a cadeia, ela é um manicômio. Dentro da cadeia é uma ala que tem lá, onde eles pegam essas pessoas que estão, né, que estão com distúrbio mesmo, né, e colocam nessas celas. É a área médica da cadeia. Agora, se a sua condição é um estado psiquiátrico, se você tá tendo surtos psicóticos lá dentro, ou se você está grávida, você vai terminar no mesmo lugar. Porque é a área médica da cadeia. São uma solitária, onde tem cama, uma televisão que pega muito pouco, um vaso sanitário para você poder, né, fazer as necessidades e uma mesinha. Então, não tem ventilação, não tem nada. E assim, eu tô grávida, eu não tô doente. Não tinha necessidade nenhuma deles me isolarem da outra ala. Até mesmo... Isso é para proteger a você e o seu neném, como eu falei no vídeo passado e como o ChatGPT acabou de confirmar nessa nossa pesquisa aqui. Eu já tinha 40 dias que eu tava grávida e eu tava na ala com as meninas ali. Porque você não sabia que você tava grávida e nem a cadeia sabia que você tava grávida. Por quê? Porque no teste inicial que eles fizeram, teste de urina, veio negativo. Como foi o caso, como eu falei, do que aconteceu na cirurgia do meu pé. Quando foi feita a cirurgia no meu corpo, eu estava grávida. Mas foi por incompetência do médico? Lógico que não. É porque o meu corpo ainda não tinha produzido o hormônio HCG suficiente ainda para poder apontar num testezinho de xixi, de urina. Então, o mesmo caso da cadeia. A cadeia não foi negligente com você nem nada. Os funcionários da cadeia não foram negligentes de maneira alguma com você. O que aconteceu foi que eles fizeram o teste, veio negativo, porque o seu corpo ainda não tinha produzido hormônio suficiente. E aí depois, quando fizeram novamente, constataram que você estava, imediatamente você foi para a sua proteção e a proteção do seu bebê, eles colocaram você em uma solitária, para proteger você das meninas e dos meninos. Vamos voltar um pouquinho. Eu gostaria que vocês contassem, já a gente chega na cadeia. De vez em quando eu vou ter que interromper mesmo, gente. Vocês desculpam, o pessoal vai ter que eu interrompa, mas só para o pessoal entender. Eles foram deportados, gente. É só que o pessoal tá falando assim, eles não têm green card, então eles estavam irregular no país. Não, quem tem visto, quem tem visto de estudante, tá regular no país. Então, eu tá regular até deixar de estar, né? Que como é o caso aí, como baseado nessa simples conversa, já deu para perceber que eles estavam sim em violação do visto. No momento que vocês foram presos, o que vocês estavam fazendo, para onde vocês iam,
Pode contar, por favor. Claro, nós estávamos em San Diego e nós estávamos a caminho da Outlet, que fica na borda, na divisa com o México. Nós estávamos resolvendo algumas coisas e a Outlet, você pega para a direita e logo a 2, 3 metros já é o border, o checkpoint para entrar no México. E o GPS estava dando um caminho, eu estava seguindo e estava junto com a Marcia, estava conversando para resolver um problema de um cartão que tinha sido clonado e nós passamos essa entrada. E quando nós demos conta e vimos a entrada, né, na hora eu já parei o carro dentro do território americano, né, chamei uma oficial, expliquei, olha, a gente estava indo para o Outlet, eu já parei o carro aqui, nós não queremos entrar para o México e a gente precisa de ajuda para poder retornar para os Estados Unidos. Aí ela falou, não, ok, aguarda aqui, a gente aguardou um bom tempo, junto com a gente tinha vários outros... Para retornar para os Estados Unidos? Peraí, se falou, a gente precisa retornar para os Estados Unidos, é porque saiu, né não? Nós não queremos entrar para o México e a gente precisa de ajuda para poder retornar para os Estados Unidos. Aí ela falou, não, ok, aguarda aqui, a gente aguardou um bom tempo, junto com a gente tinha vários outros carros também, feito a mesma coisa. Retornar para os Estados Unidos e não eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, eu não quero entrar no México. Não sei, pela própria maneira que eles estão falando aqui, é difícil de achar que eles não chegaram a efetivamente sair do território americano. Mas se não saíram, também existe aquela coisa de estar violando de estar acontecendo alguma coisa com o status deles dentro de território americano. E aí foram pegos e aí foi o que aconteceu. E aguardamos ali, bem na rua mesmo, ao lado, aguardando essa oficial a qual a gente tinha pedido ajuda. Ela chegou num tempo depois, falou, olha, a gente vai vir com o carro com a sirene, a gente vai ligar a sirene e a gente vai cruzar aqui, cortando todos os carros, isso ainda dentro do território americano, e nós vamos passar para regressar vocês ao território dos Estados Unidos, né? Ali na borda. Regressar ao território dos Estados Unidos. A gente vai ajudar vocês para regressar para o território dos Estados Unidos. Ela não falou, eu vou ajudar vocês para não saírem do território dos Estados Unidos. Para regressar para o território dos Estados Unidos. O que você acha? Que aqui a gente, na verdade, só tá comentando, só tá achando. Que diferente, Mas não precisa nenhum documento para vocês? Não, eles sabiam, porque assim, como lá isso é muito comum de acontecer, porque não tem sinalização nenhuma. É uma entrada que se você entra errado, não tem volta. Meu Deus, aí, isso é um perigo, gente do céu. Inclusive, eu encontrei várias pessoas dentro da cadeia que tinham acontecido a mesma coisa. E aí, o que acontece? Na verdade, na hora que esse policial foi regressar, a gente tinha outros carros juntos. Sim. Então, eles sabiam que todo mundo ali era pessoas que realmente não tinham interesse de cruzar a fronteira e nem entrar no México e nem nada. Então, esse policial regressou com a gente. Só que o que aconteceu? A gente foi fazer a entrada no checkpoint americano e como nós viajamos internamente, não havia o passaporte e o Visa em mãos. Então, aí muitas pessoas falando, sim, aqui nós erramos, porque nós saímos do país sem intenção, mas não estavam com os documentos de regresso. Saímos do país sem a intenção e não estávamos com o documento de regresso. Aqui ele já falou que eles saíram do país sem a intenção. Ai, meu Deus do céu. Ouvi a história e no final das contas sei exatamente o que a gente achou lá no início. Mas tá bom. A gente não saiu, né? Nós não saímos do país porque nós não cruzamos a fronteira e nós não saímos do território americano, entendeu? Eles têm que decidir a história deles aí. Ou saiu ou não saiu. Ou pediu extensão ou não pediu do visto, sabe? Esse é o problema. Quando você põe duas pessoas numa live, é por isso que a polícia separa as pessoas e fazem perguntas para cada um separadamente. Porque cada um vai ter uma versão da história. E aí, se a pessoa estiver mentindo, as coisas não vão bater. Tá entendendo? Cada um fala uma coisa diferente. Até provar que focinho de porco na tomada, todo mundo já foi preso. O entender deles foi essa leitura que eles fizeram. Exato. E as pessoas perguntando, o porquê? Porque foi isso. A leitura deles foi, nós cruzamos e queríamos regressar para os Estados Unidos sem passaporte e Visa em mãos. Não, porque na verdade assim, o que acontece, gente? Muita gente questionando, por que você estava sem passaporte? Dentro dos Estados Unidos, a driver's license é um documento válido de
para cidadãos americanos ou green card holders, e olhe lá, não para quem tem visto, seja lá de qualquer tipo de visto, seja ele qual for, na verdade. Você tem sempre que estar munida do seu passaporte, sempre. Qualquer coisa. Então, eu tava com a minha driver's license e eu viajo só com ela aqui. Eu não tinha Não deveria. necessidade de estar. Muita gente, assim, né? Eu vi os comentários, mas você não pode andar sem passaporte, isso, aquilo. Claro, foi um erro, não poderia? Ok. Mas eu estava com a minha drive, e a minha drive no território americano é um documento. Para cidadãos americanos, minha amiga! E olhe lá para green card holders, que aí ele pode andar com o green card dele. Fora isso, você tem que andar com seu passaporte. Isso é um documento. Então, eu estava só com a minha drive. E o que eles questionaram foi que você está sem seu passaporte físico. Exatamente, porque você tem por obrigação de andar com seu passaporte físico. Abri o celular e mostrei meu Visa pra ele. Falei, olha, eu tenho Visa, eu tenho status, a gente tem documentação, nós estamos legais no país, nós temos tudo. E aí, o que aconteceu? Eles nos mandaram para uma sala, né, uma sede da imigração que fica na fronteira. E lá a gente chegou e o cara já começou a questionar várias coisas e tal. Várias coisas o quê? E tal. Olha o assunto satélite aqui. Ela não está querendo falar sobre várias coisas. Várias coisas o quê? O problema maior, gente, se você não quer que as pessoas falem sobre aquilo dali, não poste esse assunto na internet. Por quê? No momento que você posta, as pessoas vão querer saber detalhes, como que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Eles quiseram saber várias coisas o quê? Que eles perguntaram, e aí, dependendo da sua resposta, claramente não foi respondido da maneira que deveria. E aí, por isso, terminou na situação que terminou. É simples, mas ela claramente está evitando aqui falar sobre certas coisas. O ideal seria não ter falado sobre nada disso, mas... Enfim, o problema da vida real é que conforme você tá falando, as pessoas não têm como voltar pra poder saber o que foi que você falou novamente. Porém, quando você tá num vídeo, tem como voltar várias vezes. Aí dá pra pegar várias coisas, sabe, que na vida real fosse passar despercebido. Assim, Vocês estavam fazendo o quê na Califórnia? Na Califórnia, nós a iríamos gente estava visitar passeando. na Lagoinha, tem a Lagoinha da Califórnia, né? Junto do Pastor Max, nós iríamos passar o final de semana com ele. E durante a semana a gente ia pra Anaheim. A gente tava ali resolvendo algumas coisas. Passeando. E eu não vi. Resolvendo algumas coisas e passeando. Resolvendo algumas coisas o quê? Vocês não foram só a passeio? Se você tá a passeio, você não deveria estar resolvendo algumas coisas. E por que eu falo isso, gente? Ai, Patrícia, mas você é muito insensível. Cara, eu tô falando como se eu fosse uma policial. Eu tô falando como se eu estivesse trabalhando ainda pra polícia. Seria esse tipo de pergunta que eu faria. Resolver coisas tipo o quê? Que eles fizeram várias perguntas. Várias perguntas relacionadas a o quê? Entendeu? San Diego, nós temos alguns amigos lá, né? Nós temos a igreja lá, os pastores, e nós estávamos lá para isso, entendeu? E a gente meio que faz um papel de advogado do diabo aqui, né? Pra poder entender o que foi que rolou, até mesmo porque para alertar outras pessoas também. Então, nós estávamos a passeio. Então tá, E aí na hora que o policial falou assim, vocês me seguem que eu vou cruzar com vocês de volta. Aí em vez de cruzar com vocês de volta, vocês já foram atuados presos e foi pra viatura. Não, nós fomos levados até o checkpoint, aí ele pediu nossos documentos, a gente apresentou o que ele tinha. Aí, como a Má falou, nós fomos levados para um office deles lá, né, para verificar todos os nossos documentos. Sim. A questão era, eles queriam o nosso passaporte e o Visa presencial. Eles queriam o que eles implicaram foi que eu não estava com o meu Visa presencial, meu Visa físico. Sim. E foi a parte onde eles implicaram. Mesmo eles sabendo que eu tinha um Visa em casa, o meu Visa não estava comigo. Mas você é obrigada a andar munida do seu passaporte. Você gostando ou não, você podendo mostrar foto ou não, você podendo fazer uma amostra daquilo telepaticamente ou não, não interessa. O que interessa é que você é obrigada a andar com o seu passaporte físico na sua mão. Só que a gente fala as coisas, o pessoal acha que assim, que não é nada a ver, aí acontece uns negócios desse aqui. Aí isso foi no dia 1º de março. Nossa. Exatamente no dia 1º de março. Você ficou quanto tempo preso? Eu fiquei 50 dias e o Diego ficou 40. E, obviamente, eles não apenas não tinham o passaporte deles em mãos, mas eles devem ter encontrado alguma coisa de violação no status deles, senão eles falariam o quê? Ok, peraí. Você não tá com seu passaporte em mãos, mas a gente vai ver aqui o que vai acontecer e tal. O máximo que vai acontecer é você ser mandado embora, você ser negada a entrada. Ou, no caso ali,
é fazer a deportação. Só que antes da deportação existe todo um procedimento. E foi o procedimento que levou esses 50 dias pra ela e 40 dias pra ele. 40. Nossa, menina, muito tempo, hein? Um erro de Ok. rota Uber que durou aí... do GPS que durou 40 dias meu e 50 da... Só que nisso, o que acontece? Eles bloquearam a entrada do nosso advogado na cadeia, eles não respondiam, eles fizeram vários casos, por exemplo, você consegue recorrer a algumas coisas. Para você ter uma noção, se a gente tivesse cruzado a fronteira e entrado ilegal no país, nós teríamos mais direito do que nós, tipo assim, nós que não fizemos nada, nós não tínhamos. Então, o nosso caso foi inafiançável, o nosso caso a gente não podia recorrer nada. Eles trataram o nosso advogado como um nada, eles não respondiam ao nosso advogado. Mas você é apenas mais uma, minha amiga! Você tem noção das milhares de pessoas que entram naquela fronteira ali todo dia? Que essas pessoas prendem todo santo dia. Você é apenas mais uma. Ai, Patrícia, mas você tá sendo sem coração por falar isso. Cara, eu tô mandando a real. Realmente é desse jeito. Você é apenas mais uma. Por isso que eu falei no vídeo passado. O ideal nessas situações é você passar como o máximo que você se esconder e fingir de morta pra poder passar pelo processo pro negócio ser o mais rápido possível, melhor. A pior coisa que você pode fazer é se destacar de alguma maneira, seja ela positiva ou negativa, porque você não sabe na mão de quem que você vai cair ali dentro. Então, o ideal é tipo assim, eu vou passar aqui o mais despercebido possível pra eu poder passar por isso daqui e acabou. Mas aí começa nesse negócio de que, ai, trataram meu advogado como se ele fosse um nada. Provavelmente eles tratam todos os advogados como se não fosse nada. Porque existem milhares de pessoas na mesma situação. Você não é mais especial que ninguém. O advogado não conseguia contato com os nossos deportadores. O Diego estava com deportação cancelada. E eles mandaram o Diego para um avião de deportação na primeira vez. E aí o Diego foi transferido para várias cadeias, né? Conta um pouquinho. Sim. Durante esses 40 dias, e acho que o que tem acontecido muito, né? Quem olha de fora não tem olhado a realidade interna, é realmente o que está acontecendo. Todos os seus direitos legais que você teria perante aos Estados Unidos, eles estão sendo negados. Realmente, não existe mais hoje inúmeros direitos, né? Nós temos agora, junto com a nossa advogada e o nosso advogado, entrando porque inúmeros direitos nossos foram feridos, que todo cidadão, né, que está nos Estados Unidos, que é um imigrante, teria. Mas junto com essa nova lei, junto com tudo que está acontecendo, muitas coisas estão sendo passadas por cima. Ele tá falando de direitos constitucionais. Todo mundo que tá dentro dos Estados Unidos, independente do status migratório, tem direito constitucional. É disso que ele tá falando. Não quer nem saber, né? Não, assim, muitos casos de pessoas com green card, pessoas que passaram pelo checkpoint, que tinham green card, que tinham permit de trabalho, inúmeros casos, assim, uau, como isso? E a pessoa lá... Alguma coisa a pessoa fez. Alguma coisa eles encontraram. Por menor que fosse a infração, qualquer infração é razão para alguma coisa acontecer. Eu digo isso, por exemplo, eu tava até falando com o meu marido aqui outro dia. Eu trabalhava com um policial que ele era do tipo do cara que, quando a gente chegava pra poder atender uma ocorrência, por exemplo, um acidente de trânsito, ele era do tipo do cara que ele não ficava satisfeito só em dar a multa de ter batido na traseira de outra pessoa, vamos dizer assim. Eu tô falando do tipo do acidente que é tipo só encostar para-choque e ninguém sentiu nada, ninguém foi pro hospital nem nada. Mas ele era do tipo do cara que ele, com uma lupa, muitas vezes até com duas, ele ia lá e procurava por defeitos ou algum arranhãozinho ou qualquer coisa que pudesse ter no carro da pessoa para ele poder dar uma multa pra pessoa. E o que acontecia? Quando você procura, você acha. E a imigração não é nem um pouquinho diferente. Se policial faz isso e encontra com facilidade, que dirá um oficial da imigração, que tá procurando razão ali, tá comichando, procurando razão, assim como esse policial que eu trabalhava, tá procurando razão, motivo pra poder te mandar embora. Por quê? Porque é ruim. Porque a pessoa quer fazer extra, além do trabalho dela. Ela quer acabar com a raça da pessoa de alguma maneira. Isso existe em tudo quanto é lugar. E existem muitas pessoas desse tipo trabalhando nesses tipos de trabalho. Eles procuram e acham. E o problema de tudo isso é a demora em todo o processo, né? E a falta de pessoas hoje, em todo o contexto,
para poder dar conta de todos os casos. Então, como não existem pessoas efetivas para isso, acaba não tendo seus direitos como nós teríamos para poder retornar, né? E por esse acúmulo de inúmeras pessoas, para você ter ideia, eu fui transferido para uma penitenciária que a nossa cela tinha 100 camas e nós estávamos com 250 pessoas. Ixi, tinha muito brasileiro lá? Nesse lugar tinha um brasileiro só, um brasileiro. Na minha cadeia também só tinha eu de brasileiro. Sim, deixa eu explicar a vocês. Eu, Júnior Pena, quando eu saio, eu vou em Nova York passear, eu vou trabalhar no lugar, eu não levo passaporte. Aqui ninguém anda com passaporte não, gente. Aqui eu... Deveria, Júnior, deveria. Espero que você aprenda com esse caso. Eu ando com carteira de motorista, porque ninguém anda com passaporte, a não ser que você tá turistando e você não tem residência, não tem carteira de motorista. Aí sim, mas eu ando só com carteira de motorista. Eu viajo de avião só com carteira de motorista. Se você não é cidadão americano ou tem o green card, o ideal é sempre andar com o seu passaporte. Mas aí dá dor de cabeça se perder um passaporte. Minha amiga, você pode estar certa. Pode estar certa que se qualquer coisa acontecer, você precisar do consulado brasileiro para poder fazer um passaporte de emergência para você, vai sair com muita mais rapidez do que você passar por toda essa situação que esse casal aqui tá passando. Porque não estava com passaporte. Eu viajo de avião só com carteira de motorista, entendeu? E outra coisa, eu quero saber de você, Diego, que agora você vai contar sobre as suas transferências na cadeia. Eu quero saber o momento que foi a separação de vocês. Quando eles mandaram a gente para essa sede da imigração, que é na fronteira, que foi onde eles realmente questionaram várias coisas, ele nos deixou do meio-dia até 7 da noite sentado, esperando, né, amor? E aí, quando foi 7 horas da noite, ele nos mandou para uma outra ala, e foi aonde ele já tirou todos os nossos pertences, aliança, brinco, cinto, tudo. Aí eles já algemaram a gente e prender. Nesse momento, foi o momento da nossa prisão. E aí eles mandaram a gente para uma cela Eu acho engraçado, o brasileiro acha que quando a algema entra, a algema é colocada na mão dele, aquele momento é da prisão. Não, muitas vezes aqui, se o policial coloca uma algema em você, não é porque aquele momento ali é o momento da prisão. Você já está sob custódia deles no momento que eles não deixam você sair. Porque eles te manterem em um lugar sem deixarem você ir, sem ter a liberdade de ir, e sem ter o direito de ficar com vocês, seria considerado sequestro. Eles não podem fazer isso. Então, se eles estão ali com você não tem o direito de ir embora, significa que vocês estão sob a custódia deles. Viraram o bebezinho deles ali. Eles são 100% responsáveis por vocês. Só que aí ela tá falando, foi no momento que botou a algema, que foi quando foi o momento da nossa prisão. Não, minha amiga. A algema é colocada para proteção dos policiais. E aí eles têm que ter certeza que você não vai sair correndo. Então o que é que eles fazem? Para poder evitar isso tudo, colocar a algema e aí não tem o problema, entendeu? Então aquilo ali não é o momento oficial da sua prisão. Assim como se algum policial, algum dia que colocar uma algema em você, não acredite que você está sendo preso. Você pode estar sendo detained. Ele está colocando aquela algema em você para proteção dele. Aí depois que ele resolve a situação, ele tira a algema e manda você embora, entendeu? Agora, se ele encontra alguma coisa, ele não te manda embora. Então, nesse caso aqui, se eles não tivessem encontrado nada, eles teriam liberado eles para entrar no país novamente. Mas encontraram alguma coisa. E por isso eles terminaram na situação que eles terminaram. Dessa sede. E aí essa cela é tipo uma solitária. O Diego tava com mais cinco caras, só que eu estava sozinha. E aí ali você não sabe o que eles vão fazer com você, você não sabe o que vai acontecer. Engraçado como é que ela fala por ele, né? Sabe nada. Você só sabe que Diego tipo, não fala eles nada. podem fazer o que eles quiserem com você ali. E aí, nesse momento... Não deixe de fazer ligação com o advogado e nem nada. Não, a gente pediu, né? Porque nós temos direito. O que nós estamos questionando muito, Júnior, não é nem a questão de nós termos sido deportados. O que nós... Não estão questionando o fato de terem sido deportados. Ou seja, sabem exatamente o que estavam fazendo de errado. Por isso foram deportados. Questionando é que eles infringiram todos os nossos direitos. Todos. Porque independente de você ser imigrante ou não, você tem direito nos Estados Unidos. E quando você é preso, principalmente quando você tem um advogado. E nós tínhamos um dos melhores advogados da Flórida. Ui! Um dos melhores advogados, tá vendo? O seu melhor advogado, pra eles, é apenas mais um advogado, minha amiga. Ele só é mais um. Então, assim, eles infringiram. Pra você ter uma noção, a gente fez algumas entrevistas
sem advogado, porque eles não deixaram a gente ligar para o nosso advogado para a gente ter o advogado ter acesso na entrevista. E isso assim, é algo que não pode acontecer. Você só pode fazer uma entrevista com o ICE ou com o juiz com a presença do advogado. Então, assim, foram inúmeras coisas que aconteceram. A gente vai procurar saber sobre isso daqui. Eu não vou fazer agora durante o vídeo, mas depois, na hora da edição, eu vou procurar e coloco aqui pra vocês. Com a gente, entendeu? E aí o momento da nossa separação foi onde que no dia seguinte... Aliás, eu vou fazer aqui agora. Se você for preso pela imigração e eles quiserem te entrevistar, a presença de um advogado é obrigatória. Nos Estados Unidos, a presença de um advogado não é obrigatória durante a entrevista com agentes da imigração, como do ICE ou USCIS, mas você tem o direito de ter um advogado às suas próprias custas. Situação por imigração de detenção pelo ICE. Quando alguém é detido por questões migratórias, por exemplo, por estar em situação irregular, as entrevistas podem ocorrer em diferentes contextos. Entrevista inicial, triagem após a prisão, audiência com um juiz de imigração, removal proceedings, entrevistas para determinar fiança, medo de retorno ou status legal. Seus direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Você pode pedir para falar com o advogado antes de responder. O governo não é obrigado a fornecer advogado gratuitamente, como no sistema criminal. Então você precisará contratar um por conta própria ou buscar assistência gratuita, legal aid. Importante, se você diz algo autoincriminador ou assina documentos sem entender, isso pode ser usado contra você em processos de deportação. Muitos imigrantes assinam voluntary departure, saída voluntária, sem saber que tem alternativas. Por isso, é essencial consultar um advogado, se possível. Recomendações. Peça claramente I want to speak to a lawyer before answering any questions. Não assine nenhum documento sem entender totalmente. Tente contactar famílias ou organizações de ajuda legal, como RACES, ACLU, ou Catholic Charities. A imigração pode deportar alguém, mesmo que essa pessoa tenha advogado, caso ele não esteja presente? Sim, a imigração dos Estados Unidos pode deportar alguém mesmo que essa pessoa tenha advogado, especialmente se o advogado não estiver presente nas audiências ou procedimentos importantes. Porém, isso não deve acontecer arbitrariamente. Há procedimentos legais que o governo deve seguir. Audiência com o juiz de imigração. Se uma pessoa tem advogado, o advogado precisa estar presente na audiência ou ter feito uma solicitação formal para o adiamento. Se o advogado não comparecer e não justificar a ausência, o juiz pode realizar a audiência mesmo assim e emitir uma ordem de deportação in absentia, a revelia. Isso também vale se o imigrante não comparecer. Se um imigrante for pego na imigração do México para os EUA e tiver advogado, a imigração pode, mesmo assim, deportar esse imigrante sem mesmo ao menos falar com o advogado dessa pessoa? Sim, a imigração dos Estados Unidos pode deportar um imigrante mesmo que ele tenha advogado sem necessariamente falar com o advogado antes, dependendo do tipo de processo migratório e da situação da pessoa ao cruzar a fronteira, especialmente se ela ainda não estiver formalmente em removal proceedings. Então aqui deu pra ver que, na verdade, a imigração pode fazer praticamente o que ela quer com você. Se você não tá na linha, minha amiga, já era. Domingo, no dia 2 de março, eles pegaram a gente, né, por volta de 11h30, mais ou menos, nos colocaram num camburão, algemaram a gente nas mãos, na barriga, nos pés, e levaram a gente pra essa detenção em Otay Mesa, que é em San Diego, que é a detenção oficial lá. E aí, nesse momento, eles nos separaram, porque aí tem a ala dos homens e a ala das mulheres. Agora eu quero que você conta, Diego. Como que foi aí? Você teve... Dá oportunidade pro Diego. Você ligou pra alguém ou você ficou muito tempo sem comunicar com ela ou com algum familiar? Porque aí foi transferindo você. Eu gostaria que você contasse.
essa parte? A primeira transferência que a gente fez para entrar em uma detenção, em um presídio, você tem direito a uma ligação, né? Então nós avisamos nossos amigos sobre o que tinha acontecido e logo eles já foram atrás de advogados, né? Entraram com tudo que fosse necessário para nos retirar. A princípio, a primeira vez que nós falamos com nossa advogada, o nosso retorno foi muito positivo, que em breve nós já iríamos sair, né? Então a gente acreditava que isso ia durar no máximo 7 dias, né? No máximo aí 10 dias. Então essa era a nossa expectativa. Nós continuamos no mesmo penitenciária, na feminina e eu na masculina. E lá você pode comprar créditos de telefone e fazer ligações. Então, a gente conseguia nos falar todos os dias, né? Nós estávamos no mesmo local, não juntos, separados, mas uma vez por dia nós conseguíamos fazer esse contato, né? Ver como ela estava e como eu estava. O que dificultou nos restantes dos dias foi as minhas transferências, né? Então, nesse processo de 40 dias, desses 40 dias, 12 eu passei algemado. A mãos aqui na barriga e os pés algemados, porque eu passei por inúmeras transferências. Então, ao todo, eu passei por 22 celas nesses 40 dias e passei por 9 penitenciárias. Então, eu peguei mais de 8 voos internos. E como é que era o voo? Você passa a noite toda sem dormir, aí eles te algemam, você pega um ônibus, do ônibus você vai para o aeroporto, do aeroporto você pega um avião. Gente, praticamente igualzinho o treinamento do serviço militar. Avião em torno de 3 a 4 horas, porque as penitenciárias são muito longe. Então, assim, toda vez que eu escutava o meu nome, de madrugada, eu falava, pronto, lá vem mais uma transferência. E, assim, a transferência é a maior humilhação que qualquer ser humano pode passar naquele local, sabe? Das pessoas rirem, julgarem, de você ser algemado, então tudo cortado, a parte dos pulsos por conta da algema, eles apertam mesmo, eles não estão nem aí, eles te tratam realmente como um animal. Isso é verdade, apertam mesmo. Trabalhei com muito policial que apertava real, e aquilo dali corta mesmo. Talvez de 10, uma pessoa, ela olha pra você e ela age com misericórdia, sabe? Porque por mais que nós estávamos em um ambiente, eu estava contando alguns casos pra Mar, de presídios que eu fui, eu era o único que não tinha matado ninguém. Aí eu penso, nossa, mas quem mata nos Estados Unidos vai pra prisão perpétua e tal. Porém, com a nova lei do Trump, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para essas detenções de imigrante, para que essas pessoas elas possam ir para o seu país destino e não ficar mais sob a custódia dos Estados Unidos. Aí, você tá vendo? Mais um motivo pra você não chamar as meninas de meninas. Por quê? As meninas podem estar dando a entender que elas só estão ali por causa de um passaporte que elas esqueceram em casa, quando na verdade elas podem ter feito crimes absurdos. Só que aí todo mundo acha que ali dentro... Não, aquele negócio, né? Na prisão todo mundo diz que é inocente. Olha o caso dele falando aqui, que ele era o único que não tinha matado ninguém. Enquanto isso, a esposa dele tá chamando as moças de meninas. Hoje não tem mais a separação entre quem nunca cometeu um crime ou quem eu tinha uma pessoa que matou 14 pessoas. Nunca teve essa separação, gente, de que, o que nunca cometeu um crime vai por aqui, aquele outro ali que cometeu um monte de crime vai por aí. Lógico que não. Toda vez que eu trabalhava, se a pessoa nunca tinha sido presa na vida dela e ela tava sendo presa pela primeira vez por mim, eu levava ela pro mesmo lugar, passava pela mesma porta, sentava nas mesmas cadeiras, do lado de várias pessoas igualzinho, como um que já tinha matado 10, que usou o carro lá pra matar sei lá quantas pessoas, não existe diferença. Todo mundo entra pela mesma porta, passa pela mesma enfermeira, passa pelo mesmo detector de metais, senta na mesma cadeira e vai pro booking igualzinho. Nunca teve essa coisa de, você nunca foi preso antes, então você vai ter um tratamento especial. Você não tem nada, meu amigo. É tudo igualzinho. Então hoje não tem mais a separação entre quem nunca cometeu um crime ou quem eu tinha uma pessoa que matou 14 pessoas. Que paga 5 mil de fiança e sai, entendeu? Matou 14 pessoas, paga 5 mil de fiança e sai. Minha amiga, não. Por favor, eu acho que nem não tendo conhecimento algum sobre como as coisas acontecem nos Estados Unidos, você acreditaria numa história dessa aqui. Só se você fosse uma pessoa dessas que fica lá e se a pessoa fala no nome de Deus pra você, você senta num grupinho, todo mundo se abraça, faz um kumbaya e aí acredita. Porque isso aqui, você só vivendo num país de Alice mesmo, no país das maravilhas, pra poder acreditar
numa história dessa. E a comida, Então, assim, Diego? Não, é horrível, é péssimo. a comida é Ah, terrível, eu, gente. ah, A comida assim, eu- é muito precária. A situação ali do cárcere é muito precária. Você é obrigada a limpar a sua cela todos os dias, né? Não acredito. Você não pode chamar uma faxineira pra fazer isso por você. Você não pode pagar uma faxineira pra fazer isso por você. Você é obrigado a limpar a sua própria cela? Realmente, as coisas não são como antigamente. Absurdo você ter que limpar a sua própria cela. O lugar onde você mesmo vive. É regra da cadeia, tanto no feminino quanto no masculino, entendeu? A situação dos banheiros é nojenta, a situação da comida, assim, é muito precária mesmo. Pra vocês terem noção, eu peguei uma bactéria no ouvido por conta do orelhão, das ligações do orelhão, eu voltei com uma bactéria no ouvido. E É porque ela é muito inocente, realmente, essa moça aqui. De achar que dentro de uma cadeia você pode ir tocando nas coisas. A gente foi num cruzeiro da Disney pra Bahamas, eu com os meus 2 filhos. Eles voltaram com uma coisa absurda que eles pegaram lá, vomitando horrores, por causa de pessoas que vão no banheiro, não limpam as mãos. E aí saem tocando em tudo dentro de um navio. Então, se isso acontece num cruzeiro da Disney, não vai acontecer dentro de uma cadeia onde tem a pior raça de gente lá dentro? o manicômio onde eu estava nessa ala médica é muito pior. Então, a maior parte do cardápio é feita em aveia, batata, feijão e mortadela. Porque a comida é feita pra te manter vivo e não pra você gostar. Assunto, gente, compartilha essa live, é muito importante todo mundo escutar isso e até mesmo chegar em alguma autoridade que possa fazer alguma coisa pra estar revertendo isso aí. Porque não é o primeiro caso, eu já ouvi vários casos igual deles, mas o deles tá sendo mais impressionante pra mim, porque, nossa, tanta coisa. Eu quero saber, Maria, porque assim, você tá falando que você foi levada pro manicômio. Por que eles te levaram pra lá? Você teve alguma reação agressiva? Você falou alguma coisa? O que aconteceu? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O fato deles terem me levado pra lá, eles alegaram que... Porque na hora que o meu exame de gravidez deu positivo, o que eles alegaram é que eu precisava ficar em observação pra médica me ver, porque eles precisavam cuidar da minha gravidez. Foi aonde eu questionei. Eu falei, tudo bem, ela precisa cuidar da minha gravidez, mas não tem necessidade de eu estar isolada. E aí eles questionaram, falaram, não, você precisa ficar isolada. Só que eu achei que na hora que eles me levaram, que fosse tipo uma área médica, tipo no hospital, entendeu? Meu Deus, a pessoa... Minha amiga, é uma cadeia. Não é tipo hospital. O hospital que você já viu aí nos Estados Unidos, você acha que é tudo limpinho, tudo lindo e não sei o que. Não é Disney, não é Orlando. Você fica em observação pra médica poder te realmente consultar e tudo. Só que não. A hora que eu entrei, que eu vi que era um ambiente totalmente, que era um hospício mesmo, um manicômio. Ela que diz que é um hospício. Na verdade, aquilo dali é apenas a ala médica do hospital. Ou da prisão. O manicômio só tem doido e tudo. Eu fiquei muito assustada, eu fiquei desesperada. E Toda a cadeia é desse jeito. Tem um monte de gente batendo pra todo lado, gritando o tempo inteiro. Isso aí é comum. que eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o que eles alegaram? Que a médica iria me ver. Só que o que aconteceu? A médica não foi lá me ver nenhuma vez. Pelo contrário, eu entrei no manicômio, no hospício lá, né, nessa ala médica. No sábado à noite, assim que meu exame deu positivo, eu fiquei lá no domingo. A médica me viu domingo de manhã, 20 minutos. Ela me fez algumas perguntas. Ela... Pô, 20 minutos ainda ficou muito mais tempo do que muito médico que eu já fui aqui para as minhas gestações. Um exame em mim, ela só olhou a questão do batimento do bebê e eu fiquei domingo o dia inteiro, segunda o dia inteiro, sem ela, tipo, entrar lá pra ver nada. Mas ela achou que você que fosse fazer o quê, minha amiga? Você já tava... Ó, eu vou falar isso por causa do vídeo passado, tá? Ela falou que ela tava lá há 40 dias, quando eles fizeram o exame, e aí ela foi levada pra esse lugar lá. E com 50 dias, ela foi deportada. Dentro desses 10 dias, você queria que a médica te visse quantas vezes? O que você queria que a médica fizesse? O máximo que ela vai fazer realmente é verificar o batimento ali e mandar você voltar no próximo mês. Se você tivesse aqui fora, né? Do lado de fora, não tivesse presa. É exatamente assim, ainda ficou com você 20 minutos. Em todas as gestações que eu tive, se a médica ficou comigo 10 minutos dentro da sala, fazendo qualquer coisa, seja lá o que fosse, 10 minutos, foi demais da conta. E olha lá, porque na verdade é só verificar o batimento mesmo e acabou. Só que no Brasil que existe toda essa coisa de, mãezinha, não sei o quê. Aqui não é desse jeito, não. Do lado de fora já não é desse jeito. Que dirá do lado de dentro? Tava no quarto junto com alguém? Não, eu tava numa cela, numa solitária. São várias celas, assim, uma do lado da outra, que é uma solitária, uma cela minúscula. E aí, Você queria uma cela grande, minha amiga? É só pra você. É algo que caiba o seu corpo. Apenas. Era a única mulher, do meu lado tinha um cara louco gritando, do outro lado tinha outro cara louco, e do lado
direito, tinha uma ala que era só a galera pesada, que não saía nem pra tomar banho. Só você de mulher. Então, só eu de mulher. Mas não interessa, porque ela estava presa. E o que acontece? No primeiro dia, eles me deixaram sem tomar banho, eles não me forneceram comida, eu falei que eu tava com muita fome porque eu tava grávida, eles não me forneceram. Olha só, no primeiro dia, eu tava com muita fome porque eu estava grávida. Aí ela já tá usando o fato dela estar grávida pra poder dizer que ela tá com muita fome. Ao invés de só falar, cara, eu tô com muita fome. Afinal de contas, ela fez isso por 40 dias. Só que aí, nesse primeiro dia ali, ela já entrou nessa de, ai meu Deus, só faltava então ela falar também que tava tendo desejos ali e achando que eles atenderiam esses requests dela. Mais uma vez, eu vou dizer, não quero parecer insensível, porém, dentro das cadeias dos Estados Unidos, não há o que você possa pedir. Eles passam o dia inteiro ouvindo gente pedindo um monte de coisa. Eles já não têm paciência com nada nem ninguém, não. Tudo que você pode fazer pra evitar de cair ali dentro, faça, porque é desse jeito assim. E o que aconteceu? Quando foi na segunda que eu vi que a situação tava muito precária, o nosso advogado entrou com uma denúncia pra poder me tirar de lá, porque não justificava eles terem me levado pra lá, entende? Meu Deus do céu. Não tinha sentido eles me levarem pra esse lugar. Como a gente já leu ali, o ChatGPT é pra própria segurança dela, eles têm que colocar ela numa ala separada. Não tinha nada de emocional, nem de distúrbio, nem nada. Eu só tava grávida. E como os caras lá só tratam os doidos, os caras lá são totalmente sem educação. Uhum. Eles gritavam comigo, eles batiam a porta na minha cara, eles me ocultaram de poder fazer ligação, porque a ala feminina e na masculina, você tem o telefone que você pode ligar a hora que você quiser pra sua família, pro advogado, Pra eles, ela só era mais uma doida. tudo. Lá onde eu estava, eles não me permitiam. Eu tinha que ficar implorando. Teve um dia que eu comecei a passar mal, porque a cela não tinha ventilação. Então eu comecei a passar mal de falta de ar. Aí eu chamei uma enfermeira. Aí ela falou pra mim que eu tava com frescura, que era pra eu respirar. Então, assim, a forma como eles nos trataram e tudo o que aconteceu... É cadeia. E aí eu acabei, no dia seguinte, denunciando realmente tudo isso que tava acontecendo comigo. E foi aonde a gente... Pro advogado. E denunciei pra uma oficial da cadeia lá, que pra mim é a oficial mais justa e mais humana que existe lá dentro. Ela chama Salazar, eu faço questão de honrar a vida dela. E eu contei pra ela tudo que tava acontecendo e ela falou, Maria, eu vou te ajudar, eu vou denunciar pro capitão, que o capitão é o chefe lá da cadeia. Só que aí no que eu fiz isso, eu já tava conhecida na cadeia inteira e eu fiquei com muito medo deles fazerem algo. Você tá vendo? Foi o que eu falei do negócio de se destacar. O ideal é não se destacar de maneira alguma, positivamente ou negativamente. O ideal é não se destacar de forma alguma nesse tipo de lugar. Tanto em treinamento militar como em cadeia. Comigo. Porque os caras lá, eles não estão nem aí. E o Diego já tava aqui no Brasil. Então eles poderiam fazer o que eles quisessem comigo lá. Mas independente do Diego tá no Brasil, o que tem a ver? O Diego tá no Brasil ou o Diego tá na ala do lado? O Diego não é nada nem ninguém aos olhos deles. O Diego é apenas mais um número, assim como você. Esse é o problema quando a gente acha que a gente é muito especial. O que tem o Diego? O que o Diego podia fazer por você, minha amiga? Nada. Absolutamente nada. E não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de uma criança que tá dentro do meu ventre. Meu Deus, mais uma vez tá ela sobre uma vida de uma criança que tá dentro do meu ventre. É que nem eu tava pensando sobre isso, sobre essa questão de o bebê que tá na minha barriga, sobre uma criança que tá no meu ventre, sobre essa criança. Isso cria um certo distanciamento, mas quando você vai falar sobre o seu carro, por exemplo, você não fala, isso aqui é o meu carro. Pois é, a mesma coisa é o seu bebê. Esse aqui é o meu neném. Esse aqui é o meu filho. Esse aqui é a minha criança. Não essa é a criança. Você não vai, quando você vai falar do seu carro, você não fala o carro é aquele carro lá. Você fala é o meu carro. É a mesma coisa criança. Por isso que me assusta um pouquinho essa coisa aí, desse afastamento. Então, Como você assim, saiu de foi lá? algo, através dessa denúncia que eu fiz, aí eles viram que realmente alguma coisa ia acontecer. Então, Aí, aí o meu advogado negociou com o meu deportador, aí ele me voltou pra ala feminina das meninas, e aí ele Meu Deus, das meninas. Não dá. Não dá quando eu ouço uma pessoa chamar as detentas de as meninas, quando você não sabe que tipo de crime que essas meninas cometeram. Como no caso aí do Diego, que falou que ele era o único que não tinha matado ninguém. Só que as meninas podiam falar que elas estão ali porque esqueceram o passaporte, quando na verdade elas cortaram a cabeça lá de umas 5 pessoas e tá você lá, dançando kumbaya com as meninas. organizar a minha deportação, mas tudo através de uma negociação com o advogado. Mas assim, foi tudo, pra mim foi muito traumatizante tudo que aconteceu, entendeu? Porque não tinha sentido nenhum eles fazerem isso.
Se eu soubesse, eu jamais teria, por exemplo, pedido pra fazer um exame de gravidez. Eu tinha escondido minha gravidez pra não ter que ter passado por isso, entendeu? Foi o que eu fiz na minha gravidez, a minha última gravidez foi quando eu saí da polícia. Eu escondi por um tempo, porque eu sabia que no momento que eu falasse sobre a minha gravidez, eles iam me colocar pra trabalhar em outro lugar. Só que chegou um momento que não deu, eu não tava cabendo mais no meu uniforme e eu tava passando muito mal. Aí eu tive que ir e falar pra eles que eu estava grávida. E aí, obviamente, foram feitos os exames, eles viram e aí eu fui tirada da rua, porque normalmente acontece isso mesmo, até na polícia. Você fala que você tá grávida, você é tirada da rua assim, na velocidade da luz. Realmente. É aquele negócio. O peixe morre pela boca? É isso daí. Achou, na verdade, que ela achou, na verdade, que ela fosse ter um tratamento especial por falar que ela estava grávida, quando, na verdade, foi um baita de um tiro no pé. Aí essa decisão aí backfired. Mas tá bom, faz parte. Isso tudo faz parte da história de sua vida. Vai sair disso muito melhor e mais resiliente. Texas aí, essa hora. Não, eu nunca saiu de San Diego. Eu não. Ela nunca foi transferida. Não, eu nunca fui transferida. Essa parte interna dentro de um presídio vai ter várias alas. E uma área realmente específica para manicômio, /hospícios, se você é o nome que você quiser dar, mas lá é onde ficam os loucos, que são celas isoladas, onde toda pessoa que tem um distúrbio mental, né, ou algo desse gênero, fica dentro daquelas celas isoladas. Então, eu tive relatos de outros amigos que passaram também por lá de forma que não deveriam estar lá, de pessoas uivando a noite toda, batendo a cabeça nas paredes, pessoas tentando se matar, sabe, realmente coisas. E isso era o que prejudicou a Maria, sabe? Ela grávida lá e a noite toda ouvindo gente berrando, gente batendo a cabeça. Então foi isso que nos deixou extremamente aflitos. Mas ela nem sabia que ela estava grávida por 40 dias. Ela só ficou grávida, tecnicamente, lá dentro. Grávida que eu digo assim, que sabia que estava grávida, 10 dias. Fora isso, ela não sabia que ela estava grávida. Então não foi esse o maior dos problemas, na verdade. Preocupado com a gestação dela, preocupado como estaria o emocional dela sendo gestante, né, e passando por aquela situação. Então, nesse processo, a gente entrou de forma mais firme, conseguimos a negociação e a gente conseguiu trazer ela de um voo comercial, que hoje não é feito mais, hoje é só daqueles voos, né, onde vem 100, 200, 300 pessoas dentro de um avião, depende do tamanho do avião. Algemados, todos vêm algemados. Mas por conta dessa situação, de tudo que tinha ocorrido, eles pegaram a Má e enviaram ela através de um voo comercial. Maria, eu fiquei em San Diego os 50 dias. O Diego passou por 22 celas e 9 detenções distintas. Ele foi para Alexandria, Louisiana, Arizona, Texas. Então foram várias, entendeu? Não é que tem 22 cadeias em San Diego. Foram várias transferências. Sim. E eu fiquei só no time-mesa. Eu gostaria de saber, Maria, então, o seu advogado regaçou então. O seu advogado entrou e falou, não, libera ela aí. Aí te liberou para um voo doméstico, junto com os outros passageiros normal, mas você estava algemada num voo doméstico ou não? Eles me colocaram num voo doméstico. Não, eu não vim algemada dentro do voo. Porém, eles me desceram na porta do aeroporto de Los Angeles, num camburão, algemada, com 2 policiais me segurando, como se eu fosse uma criminosa, como se eu tivesse matado alguém. Aí... Mas pra eles, você é considerada criminosa. Então o tratamento é igualzinho. É só isso. Você não pode achar que o tratamento pra você vai ser diferente porque você gostaria que fosse diferente. Não é. Algemaram de novo na porta do aeroporto de Los Angeles, com o aeroporto lotado, aquele monte de gente. Aí eles entraram comigo no aeroporto, passaram comigo por vários lugares, até eu chegar numa área de imigração que tem dentro do aeroporto. E aí lá eles me revistaram inteira, tiraram minha roupa, me deixaram lá esperando pro voo. E aí 2 policiais me levaram na porta do voo. Eu esperei todo mundo embarcar. Eles ficam lá do meu lado, tipo, praticamente. Eles não ficaram me segurando porque eles viram que eu não tinha perigo pra eles, né? Aí eles me levam na porta do voo. E aí, o que acontece? Eles entregam o passaporte, né? Porque aí eu já tinha mandado... Meu advogado já tinha mandado meu passaporte pra delegacia e tal. Eles entregam o passaporte pra oficial. E aí eu entro no voo. Então... Mas se o problema todo era o passaporte, por que o advogado não podia ter entregue o passaporte lá na imigração? Isso só prova o que eles falaram lá no início. Que eles não contestam a deportação deles. Porque eles sabem que eles estavam fazendo alguma coisa de errado. Nesse avião, mas eles só fizeram isso
porque a gente fez realmente essa denúncia. Aí, dentro do avião, tinha alguém te acompanhando? Não, porque o avião vem direto. Ah. Aí o avião veio Los Angeles, Brasil direto. O avião não para, então aí eles não te acompanham. Aí eles seguram o passaporte e te entregam no lugar de destino, né? Pra você não sair e tentar outra coisa. Então, quando ela chegou no Brasil, ela recebeu o passaporte e as documentações dela. Nossa, que loucura, gente do céu. E agora, o que você pensa em fazer, Maria? Vocês dois? Trazendo, né, eu acho que de todo esse cenário a gente vê muita dor, de muita injustiça, de muita humilhação, mas em tudo, né, e de forma cristocêntrica a gente dá graças. Então a gente entende que foi uma bobeira para muitos e para nós, né, errar o caminho e estar dentro de uma cadeia. Mas quando a gente vive uma vida com Cristo, a gente entende que nem sempre tudo vai ser coisas boas. E tanto eu e a Má, a gente tinha muito claro isso, que nós estávamos vivendo uma momentânea tribulação. E daquele cenário todo ruim, nós poderíamos ter a escolha, né, de se a gente iria querer realmente fazer aquilo o fim da nossa vida, como muitas pessoas, né, acabam, meu Deus, eu fui deportado, minha vida acabou. Não, a nossa vida começou. Mas a vida não acaba, gente, a vida tem que continuar. Como assim? Eu acho que essa forma de falar, ela é muito bonitinha, de ai, minha vida acabou, o que eu farei agora e não sei o quê. A verdade é que você tem que continuar. Na hora que a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Não há muito que você possa fazer. Então, a vida, não existe outra opção a não ser continuar. Então, eu não tenho muita paciência pra esse speech, esse discurso. Esse discurso é muito, ai, minha vida acabou. Não há o que você possa fazer. O que aconteceu, aconteceu. Não há muito que você possa fazer sobre aquilo, mas a vida continua. Enquanto o seu coraçãozinho tá batendo aí e você tá vivo nessa terra, você é obrigado a continuar. Isso é vida de adulto. A vida é desse jeito mesmo. Às vezes ela vem te dar umas burdoadas, mas você continua. E é assim que tem que levantar, arregaçar as mangas e continuar. Essa coisa de, minha vida acabou e não sei o que, é um papo meio de derrotado, pelo amor de Deus. Vocês não são filho de um Deus vivo? Tem mais é continuar mesmo, é isso aí. Agora que vocês sabem muito bem o motivo que levou vocês a não serem liberados pra dentro dos Estados Unidos, isso vocês sabem, não tem como vocês negarem isso daí. Só que vocês não estão querendo falar, e tá tudo bem também, ninguém é obrigado a falar coisa que não quer falar. Porém, o que acontece muito é que quando você inicia um negócio, as pessoas vão falando, ué, peraí, e não sei o quê. Aí vão juntando as peças, aí o negócio não cola, no final das contas. E não adianta o quanto você quiser falar em nome de Deus. Porque o que mais tem é gente ruim falando em nome de Deus. O que mais tem é crime sendo cometido em nome de Deus e tudo sendo feito em nome de Deus. Então tem que tomar cuidado. Não é só porque a pessoa fala em nome de Deus que significa que ela tem a melhor das intenções dentro do coraçãozinho dela, não. Afinal de contas, o diabo não vem pra você em vermelho com chifre, não. Ele vem em forma de uma pessoa tranquila, carinhosa, falando em nome de Deus. É assim que ele adentra na sua vida. Porque se ele aparecesse vermelho de chifre na sua frente, você ia correr dele. Porque a gente entendeu que o Senhor nos levou lá para fazer uma obra, né? Então, meu Deus, aí a culpa ainda é de Deus, deles terem passado por nós isso. entendemos o amor de Deus, nós entendemos a bondade de Deus, nós vimos pessoas sendo transformadas, nós somos agentes de esperança, porque mesmo meio aquele caos... Caraca, tudo é sobre vocês, cara. E por que tal vocês terem aprendido alguma coisa com a experiência a qual vocês foram submetidos? Que tal, meu Deus, tantas pessoas, Deus colocou tantas pessoas na nossa vida para poder transformar a nossa vida. Vocês acham que tudo é sobre vocês, tudo roda em volta do umbigo de vocês. Ah, não, porque nós fomos instrumentos, como no caso dela no outro vídeo que ela falou, não, porque Deus falou pra mim, ore por essas mulheres. Como se ela não tivesse na merda igualzinho. Vamos aqui, ó, vamos se juntar no nosso círculo de oração aqui pra orar pela gente, porque a gente tá na mesma merda igualzinho. E ver o que o outro pode adicionar na sua vida. Essa coisa de, não, que sou eu fui instrumento do não sei o quê. Eu fui mandada para orar por vocês e não sei o quê. Eu não tenho paciência pra isso, não. Isso pra mim é muito... Vem de um lugar de muito entitlement. De se achar melhor do que os outros. Como essa coisa aí de, o meu advogado era um dos melhores que tem. E mesmo sendo o melhor que tem, não foi melhor do que o outro, que veio pelo México lá, e o advogado dele conseguiu tirar ele com muito mais facilidade, você tá entendendo? Eu fico meio cabreira com esses negócios aí. Agora eu tô mandando a real mesmo de como eu sinto em relação a esse tipo de discurso, de que eu fui um instrumento na sua vida. Para!
O mundo não gira em volta de você, não. Você tem que entender, é aquele negócio, a pessoa que adora falar e não gosta de ouvir. Você pode muito bem ter sido abençoada pelas outras pessoas que estavam em volta, mas você não quer sair do título de eu fui colocada ali por uma missão. Deus me botou ali porque eu isso, eu aquilo, é tudo eu. A gente de esperança. Amém. Mesmo que às vezes nós estávamos o caco, mas a gente precisava da esperança para aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo, não tinham uma fé, não tinham uma paz e ser instrumento de vidas nela. É menina ou menino? Ainda não sabemos. Sim. Daqui umas semaninhas a gente conta se é menino ou menina. A sua reação quando você ficou sabendo, Maria? Então, eu fiquei, assim, confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque foi igual o Di falou, e em meio toda essa situação lá na cadeia, nós não tínhamos escolha, nós precisávamos ser fortes, nós precisávamos estar ali pregando de Jesus para todas aquelas nações. No momento em que eu fiquei sabendo que eu vi o teste positivo, assim, eu lembro exatamente, foi no dia 12 de abril, às 7 horas da noite, eu olhei no relógio, eram 7 horas da noite exatos, a hora que ela me entregou o teste. E eu comecei a chorar muito, e eu só consegui agradecer a Deus. Deus cuidou tanto em detalhes dessa gravidez que eu poderia ter sido transferida tanto quanto o Diego, ou até, né, de uma forma diferente. E não, Deus guardou tanto o meu ventre que ele me deixou lá escondida durante 50 dias na mesma prisão. O que a gente vê é muita incerteza, né? Eu sou legal, mas... É provavelmente porque mulheres elas são presas num número muito menor do que homens. Então, é claro, muito mais homens vão precisar ser transportados do ponto A para o ponto B do que mulheres. Então, por isso, muito provavelmente, você ficou lá na mesma prisão. Não foi exatamente toda essa obra de Deus, não. E outra, as pessoas não têm noção da resiliência de um bebê dentro da barriga de uma mulher. Você não vê o caso aí do Cristiano Ronaldo? A mãe dele fez de tudo, usou de todas as formas possíveis para conseguir tirar ele de dentro da barriga e ele não sobreviveu. Então, o bebê, ele é muito mais resiliente dentro da barriga da mulher do que ela imagina. Mas parabéns pra ela. Eu fico feliz de saber, né, que ela ainda está grávida, porque no outro vídeo não ficou muito claro se ela ainda estava grávida, mas eu fico feliz em saber que ela ainda tá com o bebezinho dela. Coisa de, esse bebê e não sei o quê. Mas cada um faz o que quer da vida, cada um fala da maneira que quer também. Isso aí não importa, nem pra minha vida, nem pra vida de ninguém. O bebezinho é deles e eu fico muito feliz. A gente também tinha status legal e, claro, a gente teve toda essa parte ali, mas outras pessoas que a gente conhecia falaram, como você tá aqui, né? E muitas pessoas, eu ouvi sobre eles acharem que ela pertencia a uma quadrilha por conta da tatuagem. Quando eu falo muitas, é entre 4 e 5 pessoas que foram detidas por conta da sua tatuagem. E isso é verdade, porque eu pude conhecer pessoas na prisão, pessoas com uma vida íntegra, e aí eles... Cara, como que você pode falar que a pessoa tem vida íntegra só porque ela te falou que ela tem vida íntegra? Você tem noção da manipulação? Meu Deus do céu. Você tem noção do quão manipuladoras essas pessoas de cadeia são, criminosos? Você tem noção Meu Deus do céu, eu fico assim com a dó, na verdade. Não é só porque a pessoa tá te falando que ela tem uma vida íntegra, ela está falando pra você, ela tá lá, orando junto com você, e ela tá lá falando pra você que ela tá lá dentro só por causa da tatuagem, que significa que isso seja verdade. Ela pode ter cortado a cabeça de sabe lá quantas pessoas, mas tá ela ali fazendo o papel do diabo que vem em forma de cordeirinho. Porque se ele viesse em forma de diabo, você ia correr dele. Meu Deus, mas a pessoa põe a mão no fogo por causa da outra que nem conhece, e a outra chama o pessoal de meninas. Céus! Da tatuagem havia algumas familiaridades, né? Mas não era a mesma tatuagem. Só que como não existe pessoas hoje para poder ir atrás, para poder investigar, a pessoa fica lá 1 mês, 2 meses, realmente sendo injustiçada até aparecer alguma justiça sobre a vida dela ou ser deportada. O visto de vocês foi cancelado? Estão perguntando aqui. Nós não sabemos ainda. A gente vai ter reunião com a nossa advogada. Mas até onde nós, inicialmente na conversa, quando a gente foi detido, nós iríamos ganhar um castigo de 5 anos e o nosso visa seria cancelado. Então eu não posso afirmar para você se foi ou não cancelado, porque é uma coisa que a gente acabou ainda nem conversando com a nossa advogada, a gente tá curtindo agora o nosso baby. Eu vi muitas... Claro que foi cancelado, gente. Se você tá com um castigo de 5 anos, obviamente foi cancelado, pelo amor de Deus. Pessoas perguntando, vocês vão voltar para os Estados Unidos? Se for da vontade de Deus, eu creio que sim. Continuamos amando a América, continuamos acreditando sobre a segurança que nós
tínhamos, né, a vida que a gente tinha. Porém, a América está, para os imigrantes, nesse momento, numa condição muito complicada, onde o imigrante não tem direito, onde todo mundo é tratado como um delinquente, onde todo mundo é tratado como um criminoso e ok. Isso é a visão hoje que tanto eu como a Má temos dentro de uma prisão, todo mundo é criminoso e vai embora. Então, a gente sabe aqui, inúmeros imigrantes aqui que são pais de famílias, trabalhadores que gastam, né, e que doam seu sangue para ter uma América melhor, mas infelizmente com essa gestão e por esse período, todos os direitos, né, e o que deveria ser louvável hoje tem se tornado desgraça para muitos. Gente, não é de hoje que isso acontece, não é de hoje que existe deportação. O Obama foi um dos presidentes que mais deportou as pessoas. Então não é só porque você foi deportado que significa que, como se não tivesse interesse algum do governo americano em ter imigrantes dentro do país. Muita coisa não deveria estar acontecendo realmente. Porém, não é nesse nível. É muito fácil você que for, quando o negócio acontece com você, é você falar que o negócio é daquele jeito. Isso acontece muito no caso, por exemplo, de pessoas que falam que tudo quanto é lugar no Brasil é perigoso. Claro que não. Isso depende dos lugares que você tá. Não é todo lugar do Brasil que é perigoso. Se fosse assim, já tinha desligado as luzes do Brasil e todo mundo tava aqui nos Estados Unidos. Não é assim que a coisa funciona. Então não dá pra generalizar. Nós sabemos o quanto a internet é cruel e o quanto as pessoas estão aqui para julgar umas às outras. Mas nós temos que entender, gente, que a causa de um e a causa de outro, ninguém passou pelo que a gente passou. E nós não estaríamos aqui se realmente os nossos direitos não tivessem sido infringidos. Sim. É certo, mas vocês mesmos falaram que vocês não estão questionando a deportação de vocês. Vocês estão questionando a forma como vocês foram tratados. Ou seja, não é sobre vocês. É sobre o status imigratório de vocês, que vocês estão nessa situação. Não é sobre ter esquecido um passaporte ou por ter andado sem o passaporte. É porque tinha alguma coisa de errado dentro do status imigratório. Mas realmente falar que foi injustiçado e tal é um negócio que cola mais, que cria mais uma empatia das pessoas. Principalmente se você tá grávida e se você tá chorando e tal. Porém, still, você ainda precisa seguir regras daquele país que claramente foram violadas de alguma maneira. Tanto é que nem vocês estão questionando isso, pelo que vocês falaram no início desse vídeo. Forma, né? Então, assim, nós agradecemos, né, o carinho de alguns e as mensagens e tudo, mas nós temos que entender que independente do que o imigrante fez ali, se ele entrou ilegal ou não, ele é ser humano e ele tem direito e ele merece ser tratado como um ser humano. O consulado brasileiro ajudou vocês? Olha, ajudar... Eu tive uma conversa antes de ser deportado com o cônsul João, do Texas, e eu vi muito comprometimento deles, de tentar ajudar. Porém, a fala dele era: hoje nós não conseguimos auxiliar em nada. Tudo que a gente tinha um canal no passado, hoje nós não temos mais. Gente, acho que as pessoas têm que entender também, foi o que eu falei no vídeo passado, que a gente aprende na academia de polícia e essa é a melhor forma possível de acalmar as pessoas. Você quer ouvir que você poderia ter uma ajuda, eu vou te falar que você poderia ter uma ajuda. É que nem o tal da educação positiva com criança. Por exemplo, aqui os meus filhos. A minha filha, eu não aplico a tal da educação positiva, mas isso aqui é só um exemplo que eu tô dando do que eu faço com a minha filha pra evitar choradeira, gritaria e tal. Principalmente a menorzinha, a de 2 aninhos. Ela fala, eu quero comer sorvete agora, mas tá na hora do almoço dela. Aí ela começa a pedir pro pai dela. Ela fala, eu quero comer sorvete. Aí ele fala, não pode. Aí aquilo na hora já gera um grito. Aí, o que eu falo pra ela? Começa a chorar e tal. Aí eu falo pra ela, você quer comer sorvete, meu amor? Você quer comer sorvete? Aí a atenção dela já vira pra mim. Quero, mamãe. Aí eu falo pra ela, então tá bom. Então senta aqui que eu vou te dar o sorvete. Isso significa que eu vou dar o sorvete pra ela na hora? Ou se é que eu vou dar um sorvete? Não, mas eu já acalmei ela, dando a entender pra ela que eu vou dar o sorvete pra ela. Porém, quando que aquele sorvete vai ser dado? Se é que o sorvete vai ser dado, isso aí fica uma incógnita, fica um negócio no ar. E o que eu falo massageia um pouco o ego dela, faz ela se sentir melhor. Tá bom, minha mamãe tá me ouvindo e não sei o quê. Aí eu ponho ela sentadinha, isso automaticamente já acalma ela. Ela acaba esquecendo do negócio do sorvete, dou atenção pra ela em outra coisa, jogo aquele, olha o passarinho lá, pra poder correr aqui, faço alguma coisa criativa desse tipo, dou comida pra ela e depois eu dou o sorvete. Pronto, resolvi a situação. Ou ela até esquece do sorvete depois. E é o mesmo caso do cônsul, é o mesmo caso do cara do lugar lá de detenção, da cadeia. É falar pra você o que você quer ouvir. Você quer ouvir que
que tudo vai ser resolvido, que eu poderia te ajudar, eu vou te falar. E só pra fazer você se sentir bem. Policial faz isso. O pessoal de dentro da cadeia faz isso, o cônsul faz isso, todo mundo faz isso pra poder te acalmar. Você quer ouvir o que você quer ouvir, porque se eu falar pra você o contrário, você vai começar a fazer como a minha filhinha de 2 anos e meio, você vai começar a gritar, espernear. Então o que eu faço? Eu te falo o que você gostaria de ouvir. E aí, daqui a pouco, você esquece do que foi que aconteceu, a vida continua e ficamos todos em paz, entendeu? É uma forma de te enrolar. Então essa coisa que esse cônsul falou pra ele, de não, que antigamente a gente podia fazer alguma coisa, hoje em dia não pode, eu não acredito nisso. Então, pra mim isso é história. A conversa dele sobre que o Brasil hoje não tem poder algum sobre tudo que está acontecendo com os imigrantes. Porém, eu vi um comprometimento do próprio cônsul ir na cadeia que eu estava, conversar, ouvir, entender. Viu? As pessoas, no final das contas, elas querem ser ouvidas. Meu Deus, no meu trabalho da polícia, eu via isso demais. A gente já era quase um psicólogo. A pessoa podia estar na situação que fosse. O que ela gostava era de ser ouvida. No momento que você para, eu vejo isso com os meus filhos, gente, eu aplico isso total. Eles querem falar, eu tô ali pra ouvir. Eles estão falando, só de botar pra fora já faz eles se sentirem muito melhor. E aí a vida continua. O problema é quando você faz, como o caso do meu marido que eu tô falando pra vocês. Ele falou não, aí já cria, que não sei quem, que não sei o que lá, entendeu? Então você precisa ter dessa diplomacia, tem que ter esse jogo de cintura pra poder ir fazendo a pessoa acreditar que o que ela está falando faz o maior sentido do mundo, porque se você mandar na lata as coisas, isso vai criar uma pirraça. O movimento dele é de ajudar o retorno da Maria pra volta. Mesmo que eles não tenham feito nada, eles aqui vão acreditar que eles fizeram, que o pessoal fez, que foi toda uma ajuda incrível e não sei o quê. Ficaram lá 50 dias. No Brasil também as pessoas ali tentando auxiliar todo mundo que vindo, ajudando com passagem para o estado de origem da pessoa. Então, existe sim um comprometimento que muitos podem dizer pouco, mas talvez para quem não tem nada, ganhar uma passagem para retornar para sua cidade é muito. Né? E o que eu sempre falava, eu acho que o mais me marcou de toda essa volta foi a recepção da primeira-dama do estado da Fortaleza, se não me engano, um sorriso grande no rosto dela, dando os boas-vindas, sabe? Então, para mim, aquele sorriso, ele falou, cara, não se preocupa. As pessoas querem se sentir importantes. Olha aí. Isso aqui nada melhor. Gente, isso aqui é muito política. Isso é muito política. Essa coisa de, não vou lá te recepcionar, isso aqui você faz a pessoa se sentir melhor e tudo fica bem. É desse jeito mesmo. Um tempo lá, mas agora existe uma nova história aqui. Ok. Obrigado pela sua participação. Você quer dar mais alguma palavra a algum dos dois? Não, Júnior, só quero te agradecer por poder compartilhar os casos e trazer de alguma forma clareza para as pessoas que estão tanto preocupadas, que o Senhor possa te guardar, te abençoar, te prosperar nessa nação, guardar o seu coração e que, assim como você busca a justiça, o Senhor ele olha para as pessoas buscando pessoas que agem com justiça. No mundo de falta de amor e de falta de injustiça, poucos hoje têm se levantado para a justiça e para amar, e que o seu nome possa cada vez mais ser crescido e você nunca se esqueça do propósito que ele te designou, de buscar a justiça, de amar ao próximo e de servir a ele. Amém. Gente, obrigado, vai descansar, vai sair, vai aproveitar o Brasil. Pode deixar. Obrigada, gente. Tchau. Você que acompanhou a gente, obrigado, tá? Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. E nós estamos bem. De tudo que a gente passou, hoje a gente olha, claro, amar ainda tem alguns pesadelos, algumas lembranças, mas a gente crê que isso é passageiro e que em breve, de tudo que a gente passou, a gente só vai colher as coisas boas. É isso mesmo, é o que todo mundo deseja pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, gente. O que vocês acharam dessa história? Deu pra dar uma esclarecida em algumas outras coisas? Escreve aqui embaixo pra mim a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando eu posto vídeos. Clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea, e segue também o box de comentários no Instagram pra você saber que eu postei vídeo novo. Que caso você não receba notificação através aqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através de lá do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo, eu aviso lá, tá bom? Eu não poderia ir sem antes falar com vocês mais uma vez sobre os meus sabonetes do espumadeflor.com, patrocinador oficial aqui do box de comentários. Sabonetes artesanais que eu faço com os meus filhos. Quer garantir o seu sabonete e transformar o seu banho em uma experiência? Então vai lá no espumadeflor.com e garanta os seus, tá bom? Beijo enorme pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.